Olá, como vocês estão? Aqui é a Lu e hoje nós vamos falar aqui sobre o grande segredo, né? Sobre aquilo que realmente vai fazer com que você se saia muito bem em uma entrevista de emprego. E qual que é o grande truque quando a gente pensa na entrevista de emprego, para que você se sinta confiante, para que você tenha boas respostas caso alguém te pergunte alguma coisa? É sobre o treino, é sobre aquilo que você faz antes da entrevista de emprego. Essa daqui é uma grande dica, então, é claro que tem alguns pontos aqui que são bem importantes sobre o que você deve fazer na hora da entrevista, então vai ter um outro vídeo aqui na sequência falando sobre o que fazer durante, né, a entrevista de emprego. Mas nesse momento a gente vai falar um pouco sobre algumas ótimas recomendações aí para vocês fazerem antes da entrevista, tá bom? Então a gente começa aqui com o primeiro ponto, que é super importante, que é estudar a empresa. Os recrutadores, as recrutadoras aí, né, no RH, eles costumam perceber se você se dedicou para estudar sobre a empresa ou não, tá? E essa atitude, ela é vista como uma demonstração de iniciativa, de proatividade, então pega super bem que você tenha feito isso. E muitas vezes, pessoal, quando o RH está ali entrevistando várias pessoas e tem duas pessoas candidatas muito parecidas entre elas, muitas vezes é o tipo de coisa com que faz que uma das pessoas ela se destaque. E muitas vezes isso aqui é um ponto de diferenciação, tá? O RH eles gostam muito de quem demonstrou interesse e acabou ali tendo essa iniciativa de estudar a empresa antes. Como é que você vai fazer isso, tá? Acesse o site da empresa, olha as redes sociais, olha a página de carreira deles ali no LinkedIn, né? O LinkedIn da empresa e veja algumas informações. Então, veja lá quais são os produtos ou serviços que eles ofertam, que eles fazem no mercado, quanto tempo a empresa existe, qual que é a história da empresa, quais são as características culturais valorizadas, isso aqui é o que a gente chama do fit cultural, né? Então, é uma empresa mais informal, é uma empresa que tem uma cultura mais tradicional, qual que é a personalidade dessa empresa, né? Então, todas essas informações é muito interessante que você observe elas antes de ir para o dia da entrevista. Essa é uma forma de você já traçar algumas estratégias, de você se programar. É um bom ponto aqui que eles vão perceber que você estudou, né, sobre a empresa e você já vai chegar ali muito mais alinhado para atender a expectativa deles. Então imagina, por exemplo, que você está indo para uma empresa que é super tradicional, né? Um banco, por exemplo, você quer trabalhar nesse banco. Eles provavelmente prezam por uma postura mais formal, podem ter uma linha de comunicação ali de uma forma mais objetiva, né? Enfim. Então é super importante que você já vá preparada. Esse é o tipo de coisa que vai fazer com que você saia muito melhor na entrevista. Isso daqui não demanda tempo, tá, gente? Isso aqui é questão de pegar meia hora, 1 ou 2 dias antes da entrevista. Se é uma vaga que você quer muito, eu já deixo essa dica para vocês, tá? E eu já fiz isso, assim. Se é aquela vaga naquela empresa que você quer muito, que você deseja muito, dedica mais tempo ainda. Pega ali 1 horinha, 2 horinhas para dar uma olhada, para entrar em tudo, olha site, olha a rede social e se prepara para atender as expectativas para essa posição, tá? O segundo ponto é sobre você conseguir contar a sua história. Então, antes da entrevista de emprego, você já vai testar como é que você conta a sua jornada profissional, né? Então, conta ali desde o começo, reforce todos os pontos que têm relação com a vaga que você quer. As vagas que exigem experiência profissional, elas vão olhar para o seu histórico, tá? Elas vão te perguntar ali, os recrutadores vão te perguntar como é que foram as experiências anteriores. Agora, se você é uma pessoa que está em início de carreira e não tem experiência, normalmente eles vão focar ali mais nas suas atitudes e no seu comportamento. Independente do caso, se é uma vaga que exige experiência ou não, é super importante que você conte a sua história. E tem uma forma de você fazer isso, né? Então, dê muita atenção à clareza da sua comunicação, seja objetivo, dê foco às características que possuem relação com a vaga. Tem muita gente que muitas vezes está contando a própria história e acaba falando de informações que não tem nada a ver com aquela posição. Isso é muito ruim, porque se chega um concorrente, né, uma outra pessoa que está concorrendo para a mesma vaga que você, e essa pessoa não fala essas informações, isso já demonstra que a outra pessoa provavelmente ela tem mais perfil da vaga, tem maior compatibilidade. Então, você precisa saber contar a sua história de um jeito que favoreça, tá, o seu perfil para aquela posição. Depois, treine sozinha ou com alguém. Eu, particularmente, me sinto melhor treinando sozinha, sempre fiz isso a vida toda, tá? Pode parecer muito estranho, mas a dica aqui é que antes da entrevista de emprego, você fale em voz alta, muitas vezes na frente do espelho, e faça uma simulação de emprego. Imagina que uma pessoa tá te entrevistando, como é que você se apresenta? Você fala seu nome, você fala onde você mora,
enfim, você fala alguma curiosidade a respeito sobre você. Enfim, treina isso sozinha, tá? O treino ele faz toda a diferença, desculpa. Quando você começa a fazer uma coisa pela primeira vez e você faz essa coisa 10, 20 vezes, pode ter certeza que quando você fez 20 vezes, você faz muito melhor. E esse conceito vale para tudo na vida, inclusive entrevista de emprego. Então, é super importante que vocês treinem, tá? As entrevistas, elas costumam seguir um roteiro que ele é previsível e estruturado. Então, vocês conseguem treinar isso tranquilamente. Vai ter um vídeo aqui também na sequência sobre as perguntas mais comuns na entrevista de emprego. Então, vocês conseguem treinar e treinem as respostas. Porque aí, na hora que você receber uma pergunta, que o RH te questionar, você já tem mais ou menos ali uma experiência de já ter falado aquilo, né? Então, é muito interessante que você treine de fato. Isso vai melhorar muito o seu desempenho. E como eu falei, a repetição e o treino, né? Eles são táticas excelentes para você se soltar, se sair cada vez melhor. Você diminui o estranhamento, né? Com essa questão de estar sendo avaliada. Você treina o que você responderia, então ao mesmo tempo você melhora aí as suas respostas. E é muito interessante também que você consegue perceber talvez onde você iria errar se você não treinasse sozinha, né? Então isso é muito interessante do treino, você perceber que, por exemplo, quando você fala de uma experiência X do seu currículo, que quando você fala aquela experiência, você acaba mencionando uma coisa negativa que não é legal falar. Então teste isso antes, aí você já pode perceber que tem pontos de correção para você fazer. Quarto ponto, né? Prepare-se para todas as perguntas, até as mais delicadas. E, gente, todo mundo aqui tem um momento da carreira que passou por uma situação delicada, que precisou se afastar do trabalho por motivo de problema na família, porque teve filhos, porque realmente não conseguiu uma recolocação profissional, e aí você precisa explicar por que tem um buraco ali, né, no meio das suas experiências profissionais. Então, o segredo aqui é que vocês se preparem também para ter todas essas respostas prontas. Isso faz toda a diferença e com certeza vai te ajudar muito a chegar ali na hora e, por exemplo, você não ficar nervosa, não acabar gaguejando, falando às vezes até uma informação errada por conta do nervosismo. Então, se preparar antes vai te ajudar muito nesse sentido. Aqui eu trouxe algumas perguntas que costumam ser comuns, né? Então, a pessoa ela vai perguntar sobre a sua trajetória, sobre as suas experiências profissionais, por que você escolheu essa formação, essa carreira. Às vezes vão te perguntar por que você mudou de carreira, tá? Se você está fazendo uma transição. Vou falar para você falar sobre as suas experiências aí em determinada empresa, por que você saiu da última empresa. Então, as perguntas, todas elas, você precisa ter uma resposta mais ou menos treinada. E no caso de perguntas delicadas, é super importante também que você tenha um discurso mais ou menos pronto. Então, vamos supor que em alguma empresa você acabou saindo porque você sofria assédio, tá? Assédio moral, que é uma situação péssima. A minha recomendação é que quando você explique por que você saiu dessa empresa, você pode falar, olha, eu já não era um ambiente que eu não me sentia tão estimulada, não era tão legal para mim. Eu recomendo que você atenue um pouco, tá? Se você tiver passado por situações muito delicadas, e não é por mal, é simplesmente um ponto de você não chamar a atenção ali para uma característica da sua história que ela não é tão positiva e que muitas vezes ela pode ser mal interpretada. Então amenize ali um pouco, pode contar o que aconteceu. O fato é que é importante nunca mentir, tá? Mas ao mesmo tempo você não precisa dar destaque para aquilo que não é legal dentro da sua história. Foque realmente naquilo que faz com que o RH veja que você é a pessoa ideal para aquela posição. Depois, é muito importante que com antecedência você se prepare aí para demonstrar uma postura confiante, tá? As mulheres normalmente são desestimuladas ao longo da vida para demonstrar uma postura firme. Então, é muito comum algumas de nós assim ter bastante dificuldade. Eu tive muita dificuldade ao longo da minha vida para isso. A gente enfrenta muitas barreiras mesmo para desenvolver essa característica, inclusive no âmbito profissional, infelizmente. E esse é um desafio pra gente, né? Mas muitas vezes que a gente sabe disso, a gente se prepara, começa a aprender, começa a treinar e vai dar tudo certo. Então, aqui as minhas dicas é que você fique tranquila e mentalize a profissional incrível que você é. Então, se você sabe do seu potencial, das suas capacidades, então tenha isso em mente, mentalize isso antes, repita para você mesmo o quanto que você é capaz, né? Treine a sua postura. Eu tô falando aqui de postura física, tá, pessoal? E postura física e postura também de comportamento. De você estar ali, de você olhar olhos nos olhos da pessoa, de você se apresentar bem, de você falar com uma voz em um tom firme, que não seja muito alto nem muito baixo. Então, essa questão de postura, ela faz muita diferença, seja na entrevista de emprego online ou na presencial, tá?
E utilize também elementos que te façam se sentir confiante. Então, se tem aquela roupa que você coloca e você se sente mais bonita, aquela maquiagem que você sabe que não tem erro, aquela que você faz todo dia, os acessórios, então, poxa, um brinco, alguma coisa que você sabe que você coloca e você se sente bem com ele, tá? Não utilize coisas que te machuquem, que te deixem desconfortável. Recomendo também que vocês não resolvam inovar e tentar coisas diferentes no dia de uma entrevista de emprego, tá? Utilizar aquele sapato novo, não façam isso. É o momento para você utilizar de elementos que te façam sentir confortável e confiante para o momento que você vai enfrentar. Então, se você, por exemplo, está com uma maquiagem que não é a que você usa no dia a dia e, portanto, você sente um pouco... não se sente confortável, fica com vergonha, alguma coisa que está te incomodando, está te machucando, né? Às vezes um sapato. Não utilizem essas roupas, tá? Coloque realmente algo que você vai se sentir bem, aquela roupa que você está acostumado a utilizar e que vai te passar confiança. E por último, aqui a última dica, né, do que você precisa fazer antes é chegar ali com antecedência, seja na entrevista presencial ou na entrevista online. No caso da entrevista presencial, veja o trajeto com 2 dias de antecedência, já veja se tem estação de metrô próximo, se é um ponto de ônibus, se você vai de Uber, enfim, já veja tudo que é necessário. Considere o tempo de muitas vezes trânsito, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Escolha uma roupa adequada e confortável, como eu falei, evite inovar e testar coisas novas nesse momento. Ao longo da minha vida, eu tenho um histórico assim de ir com o sapato errado em entrevista de emprego e toda vez eu precisava no final arranjar um band-aid, enfim, era muito ruim, tá? Então essa aqui é uma dica eu acho que bem valiosa para não ficar aí cheia de bolhas como eu já fiquei ao longo da minha vida. Se atente também ao horário em que você deve sair de casa e a minha dica é que você chegue com pelo menos 15 minutos de antecedência. Caso você saia muito antes disso, né, e acabe chegando com 20 minutos, 30 minutos, você pode ficar ali do lado do lugar em que vai ser a entrevista, vai no café, enfim, dá uma enroladinha, mas o importante é que você chegue com antecedência, porque caso você pegue algum acidente na rua, um imprevisto aconteça, ainda assim você consegue se manter dentro do horário. E no caso de atrasos, essa é uma dica importante, tá? Avise a pessoa com a qual você agendou a entrevista. Não tem problema nenhum atrasar, principalmente em cidade grande. Se você mora em cidade grande, isso faz parte, todo mundo sabe. Agora, o que muda completamente o jogo, inclusive faz com que você ganhe pontos aos olhos do RH, é que você avise a pessoa em caso de um atraso e pode falar, olha, eu tô aqui na rua, aconteceu alguma coisa, eu tô preso no trânsito, vou me atrasar 10 minutos, 20 minutos, quer remarcar, consegue me esperar, então é muito interessante que você faça isso. Já no caso das entrevistas online, que hoje são muito comuns, principalmente para alguns cargos aí, é importante que você acesse a internet e veja se o link da conversa está funcionando corretamente, isso com antecedência também, tá? Procure um ambiente silencioso, sem muitos objetos no fundo e verifique se a conexão com a internet está estável. Então, no final das contas, no caso da entrevista online, é interessante que você confira se está tudo mais ou menos funcionando bem, se você vai ter um ambiente tranquilo ali, silencioso para poder participar da entrevista. Hoje em dia é possível você borrar o fundo ali, né, para que não seja tão visível como é o ambiente da sua casa. Então fique à vontade para utilizar esse tipo de filtro. Não recomendo que você utilize filtros muito informais, com coisas no fundo. O ideal é pelo menos você conseguir borrar aquele fundo ali para não ficar tão aparente. E aqui, da mesma forma que a gente recomenda, né, no caso da entrevista presencial, entra ali com 15 minutos de antecedência, não tem problema nenhum, fica ali na sala, fica preparado, né, já vai observando se a sua conexão não tá legal. E da mesma forma que se você tem um atraso, é bom que você avise, se a sua internet estiver ruim, ou se tiver barulho acontecendo na rua, um vizinho fazendo obra, fala também pro RH, são pessoas que estão acostumadas a lidarem com esse tipo de situação, então não vai pegar mal, muito pelo contrário, é muito educado da sua parte aí que você avise, né? Então, vamos supor ali numa entrevista online, o seu vizinho está fazendo uma obra, começa ali uma britadeira, o que você vai fazer, né? Você avisa, fala, olha, eu estou ouvindo um barulho aqui, me avisa se estiver muito ruim, eu posso procurar um outro ambiente, se não estiver legal também marca para outro dia, né? Remarca esse papo, enfim, mas seja transparente aí sobre a sua situação. E é isso, a gente chega aqui ao fim desse conteúdo. Eu peço, por favor, que vocês curtam aí o canal, curtam esse conteúdo para que ele chegue em mais pessoas. O site está cheio de conteúdo bacana também para vocês conhecerem. E tem também o nosso canal no Instagram, tá bom? Até a próxima!